Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E hoje eu vou mostrar para vocês um indicador que mostra quando nós estamos em bull market e quando nós estamos em bear market. Esse indicador pode falar muito para nós exatamente sobre a nossa expectativa. Se a gente vai começar a olhar para o mercado indo para cima ou se a gente vai começar a olhar para o mercado indo para baixo. Beleza? Caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Hoje a gente vai falar sobre esse indicador aqui, tá? E segura aí, porque esse indicador que você está vendo aqui dentro da Glassnode é exatamente um indicador que eu criei, que eu montei. Como eu sou um analista on-chain profissional, a gente sabe como criar indicadores e a gente pode construir os nossos próprios indicadores. Mas segura aí que esse indicador a gente vai falar sobre ele. Antes de mais nada, antes da gente falar o que é a direção do mercado, se nós estamos em bull market ou se nós estamos em bear market, primeiro ponto, a gente vai vir aqui no Google e vai escrever bull market, só para a gente entender bull market, só para a gente entender o que é. Bull market é exatamente um mercado de alta, tá? E quando a gente fala em bear market, nós estamos falando em um mercado dos ursos. E quando a gente fala em bull run, nós estamos falando de... bull run. Quando a gente fala de bull run, nós estamos falando de uma corrida dos touros. Então segura aí que nós temos exatamente três maneiras de olhar para o mercado. Bear market, mercado em baixa, bull market, mercado em alta e bull run, mercado dos touros. Tem muitas pessoas que confundem bull market com bull run. Bull run é exatamente a parte final do ciclo, quando tudo sobe sem freio, quando a gente tem dias, semanas e meses do mercado subindo sem parar, sem dar recuo. Então a gente tem duas fases diferentes. E eu vou mostrar para vocês que nós já estamos em bull market, mas para a gente sempre ter essa sacada e ter uma certeza de falar se nós estamos em bull market ou não, isso leva tempo. A gente só consegue confirmar isso depois de muito tempo daquilo ter acontecido. Por exemplo, se eu te pergunto quando que o bear market iniciou, algumas pessoas vão falar que o bear market iniciou quando a gente estava em 68 mil dólares, e ali dos 68 para baixo até os 15 foi o nosso período de bear market. Só que quando nós estávamos ali em 60, 55, em 40, a gente ainda não tinha certeza absoluta de que o 68 era o início do bear market. E é o mesmo que acontece hoje. A gente bateu ali nos 15.500, de lá para cá a gente veio subindo, já fez 100% de alta, e hoje é difícil da gente falar se nós estamos em bull market ou não. Só que lá na frente, daqui uns meses, a gente vai ter essa certeza de que se os 15 foi ou não o início do nosso bull market. Eu, como analista, eu estou falando aqui para vocês através de análises que nós já estamos em bull market e que bull market é diferente de bull run. E eu vou mostrar isso daqui para vocês através de dados, tá? Não é porque eu acho, tá? Não é porque eu acho que bull run é uma coisa e que bull market é outra coisa. Não é simplesmente a tradução da palavra. E não é porque eu acho que nós já estamos em bull market. É porque eu vou mostrar para vocês através de dados, dentro dessa análise, que nós já estamos em bull market. Bom, se a gente olhar aí exatamente para o MVRV, que é um dos indicadores mais famosos que a gente tem dentro do mercado, para você saber se o preço do ativo está caro, se o preço do ativo está barato, saca só. Existe uma banda criada aqui, tá, dentro do MVRV, para a gente conseguir entender em que zona nós estamos. Então a gente tem a linha vermelha ali e a linha verde aqui embaixo. Todas as formações de topo do mercado, a gente superou essa parte de cima da banda. Então a gente começa a riscar essas barras verdes aqui, ó. Veja que as barras verdes, elas é riscada depois que a gente passa por cima dessa linha. Isso daqui significa que nós entramos em uma fase eufórica do mercado. Significa que a gente entrou em uma fase de bull run no mercado.
E quando a gente começa a cair ali, a gente chega aqui embaixo, a gente entrou dentro de uma fase de capitulação. Então, quando a gente analisa o MVRV em cima dessas bandas, a gente sempre consegue definir os topos do mercado e os fundos do mercado. Entre o topo e o fundo, a gente tem um bear market. E entre o fundo e um topo, a gente tem um bull market mais uma bull run. Então aqui a gente teve um bear market, bull market mais uma bull run, que é essa subida final. A gente teve o nosso bear market do ciclo passado. Depois a gente tem aqui uma fase de pré-bull market, uma pré-bull run ali acontecendo. Depois a gente tem um novo bear market ali e a gente tem o nosso bull market bull run novamente. O que está acontecendo nesse período é que nós saímos de um bear market e a gente está em uma fase de bull market. Mas não é só por conta do MVRV. Se eu olhar para outros indicadores além do MVRV, como o SOPR, que ele vai nos indicar como que está o sentimento dos investidores, e saca só, através do sentimento dos investidores, a gente consegue definir muito bem se nós estamos em um cenário onde as pessoas estão olhando para cima ou se as pessoas estão olhando para baixo. Como que a gente sabe isso? Se as pessoas estiverem realizando prejuízos, significa que a gente está com um mercado muito pessimista, significa que a gente está com o mercado olhando para baixo. E quando a gente olha para o SOPR ele vai ser uma variação dessa realização de lucro / prejuízo, então a gente consegue analisar o sentimento dos investidores. E nós temos também uma banda dentro do SOPR, tá? Para a gente entender o que isso daqui pode ditar para nós no jogo, e a gente sempre vê formação de topo, bear market, formação de fundo. Bull market, formação de topo, e assim a gente vai ciclo a ciclo. Veja que nós já passamos pela ponta de formação de fundo do mercado. A gente já está em um período onde as pessoas não estão olhando tanto para prejuízo e sim para lucro. Como que a gente consegue saber isso? Se o SOPR estiver indo para baixo, significa que as pessoas estão realizando prejuízo. E segura aí que tudo isso vai fazer sentido para você na hora que eu for te apresentar o indicador que vai nos mostrar, e ele até mesmo nos antecipa se nós vamos entrar em um novo bear market ou não. Mas você precisa entender alguns conceitos antes de eu te apresentar esse indicador. E um dos conceitos é que o SOPR também está em uma movimentação de alta, onde a gente também está vendo que o SOPR entrou dentro da sua fase de capitulação, como em todos os outros ciclos para trás, ele entrou. Isso daqui é um sinal de que a gente encontrou o fundo do nosso bear market. E quando a gente encontra o fundo do nosso bear market, a gente volta a subir e isso constitui um novo bull market. E inclusive, nesse indicador que eu vou te mostrar, ele até mostra que a gente teve uma alta de bull market em 2019, que foi a alta ali de 300%, e depois ele começou a reverter para um novo bear market, que foi a crise ali do Corona Crash de 2020. A gente vê tudo isso dentro dos indicadores. A gente não precisa tentar antecipar exatamente o futuro, o que vai acontecer por conta daquilo que nós achamos. Saca só, cada investidor ele vai ter um viés. E tá tudo bem, todo ser humano tem um viés. Esse viés depende da sua criação, depende das pessoas ao seu redor, depende dos seus conhecimentos, depende para onde você está olhando. Então todo mundo tem um viés. Não existe nenhum analista, nenhuma pessoa sem viés, porque viés é exatamente a sua bagagem dentro do mercado. E cada pessoa vai olhar para um ponto diferente, para uma direção diferente do jogo. E quando a gente olha exatamente para o nosso viés, a gente pode tentar antecipar um fato daquilo que a gente acha. Então, por exemplo, a gente pode acreditar que uma recessão nos Estados Unidos ela pode derrubar o Bitcoin. Só que a gente não sabe quando essa recessão vai acontecer. E se a gente for operar através somente do nosso viés, nós vamos nos equivocar. Porque a gente pode perder uma alta de 100%, como aconteceu esse ano. A gente pode perder uma alta de 300%. A gente não sabe quando a recessão ela vai acontecer. Então, operar através do nosso viés é complicado. Eu não tomo minhas decisões dessa maneira olhando para o meu viés. Meu viés, ele sempre me mostra uma direção àquilo que eu acho, mas a minha decisão, ela tá pautada em cima de dados, em cima de indicadores. Então, por isso que eu falo muito com vocês. Pô, a gente bateu fundo e a gente tá subindo? Ótimo, se nós estamos subindo, os indicadores estão mostrando para cima,
Por que raios que eu vou ficar de fora do mercado? Por que raios eu vou ficar vendido? Charles Dow já dizia, é mais fácil você operar a favor da tendência e não contra a tendência. Então vai chegar um momento que a tendência ela vai reverter. Nesse momento a gente deve reverter a nossa tomada de decisão. E esse indicador ele vai nos mostrar exatamente esse momento que vai reverter. Só que até o presente momento, a gente continua analisando, a gente olha para ver exatamente como os mineradores lucraram ao longo desse processo, como está o faturamento da mineração, que é exatamente esse gráfico aqui. A gente consegue ver que eles têm a fase de capitulação, eles têm a fase eufórica também, presentes dentro dessa banda. E tudo aconteceu como sempre acontece. A história do Bitcoin, cara, ela se repete todas as vezes da mesma maneira. Até hoje, a gente não teve um fato acontecendo diferente na história do preço do Bitcoin. Tudo se repetiu da mesma maneira. Vai chegar um momento, obviamente, que isso vai parar de acontecer, isso vai parar de se repetir. Só que até que isso aconteça, a gente já vai ter acertado várias e várias vezes para poder errar quando essa vez acontecer. E por isso eu prefiro operar a favor do padrão. Olha só o padrão de formação de fundo que a gente tem, depois a gente vai buscar uma formação de topo mais em cima, até mesmo no faturamento dos mineradores, porque o faturamento deles também está atrelado à utilização da rede. E se a gente analisar também os holders, tá? Esse indicador aqui, ele vai representar exatamente como que tá esse movimento dos holders, se eles estão acumulando ou não, ou se eles estão distribuindo. E a gente também vai chegar em zonas superior a essa banda e inferior a essa banda. Então a gente sempre vai ter formação de topo, formação de fundo, topo, fundo, topo, fundo. Isso sempre acontece. E se a gente for considerar exatamente todos esses indicadores que eu mostrei para você e a gente somar todos esses indicadores anteriores juntos, a gente consegue ver claramente aonde são as regiões de topo do mercado e aonde são as regiões de fundo do mercado. Muitas pessoas me seguem aqui no canal, cara, já faz um bom tempo já. Tenho, cara, pessoas que me seguem aqui desde quando eu tinha 10 inscritos. Isso é muito louco de saber. Mas essas pessoas viram exatamente como foi o meu comportamento quando a gente estava abaixo dos $22 mil. Foi um comportamento de compra. Por que foi o comportamento de compra? Porque eu achava que exatamente eu tinha uma bola de cristal e que os $20 mil iria ser o fundo do mercado e que a gente iria agulhar nos 15 e depois iria voltar. Não é porque eu achava que tudo isso ia acontecer. É porque quando nós entramos abaixo dos $22 mil, a gente entrou dentro da fase de capitulação. Quando a gente entrou abaixo dos $22 mil, a gente entrou com todos esses indicadores nos mostrando esse estresse, mostrando essa ponta aonde nós estávamos entrando em zona de capitulação, aonde nós estávamos chegando próximo do fundo do mercado. E por que eu comprei 22, 21, 20, 18 e 16? Porque eu não consigo acertar o olho da mosca. Eu não consigo prever o futuro e eu não consigo saber o preço mínimo que a gente vai ter dentro do mercado. Não existe gráfico bala de prata. Não existe indicador bala de prata. Pensando nisso, que não existe indicador bala de prata e nem gráfico bala de prata, a gente adota uma estratégia de compras parciais dentro da zona de capitulação ali no fundo do mercado, beleza? Então foi por isso que eu comprei dentro dessas regiões. E porque a gente tinha todos esses indicadores mostrando isso daqui para mim, que a gente estava chegando em exaustão. E aí, para a gente chegar exatamente nesse indicador aqui que foi criado, saca só. A gente consegue ver claramente o comportamento dos investidores se a gente olhar para a realização de lucro barra realização de prejuízo. A gente consegue ver durante uma euforia, tá todo mundo realizando lucro, tá todo mundo feliz, tá todo mundo trocando de carro, tá todo mundo trocando de casa, tá todo mundo acertando, porque o mercado tá subindo. Então qualquer coisa que você compra nesse período, ela vai subir e vai estar valorizando, e a gente tem aquele frenesi absurdo que quem vivenciou uma bull run já sabe. E durante um bear market, as pessoas começam a ficar medrosas, elas começam a realizar prejuízo, elas começam a sair do jogo simplesmente porque querem se proteger. Bom, se ela está realizando prejuízo, é porque ela está pensando em vender para recomprar mais barato lá na frente. Ela entrou um pouco atrasado, ela está um pouco com medo do mercado, ela está com pânico.
então a gente acaba tendo essas realizações de prejuízo. Veja que altas realizações de prejuízo, ela vai sinalizar fundo. Altas realizações de lucro, ela vai indicar topo. E quando a gente olha exatamente para esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma maneira que nós temos de avaliar essa realização de lucro barra prejuízo, saca só, a gente começa a subir durante um bull market quando as pessoas param de realizar prejuízo. E a gente começa a entrar em bear market quando as pessoas começam a realizar prejuízo. Esse monte de cores aqui que você está vendo nessas linhas é simplesmente médias da realização de prejuízo. Então, eu coloquei aqui 90 dias, 180 dias, tem 210 dias, 240 dias, tudo isso daqui está dentro desse indicador. E dando um mérito desse indicador aqui, tá? Esse indicador aqui, o trabalho não foi constituído por mim. Exatamente esse cara aqui, o Barro, ele é um excelente analista. Ele fez um estudo sobre essa realização de prejuízo que a gente tem, ele considerou essas médias e dentro dessas médias ele construiu um indicador dentro da CryptoQuants. Só que eu não tenho exatamente a CryptoQuants, eu tenho a Glassnode. Dentro da Glassnode a gente não tem esse indicador ainda criado. Ele foi criado somente ali dentro da CryptoQuants. Eu repliquei esse indicador aqui para dentro e coloquei alguns adicionais meus, tá? Adicionais do Gitelis, onde a gente vai entender exatamente como que funciona essas fases, saca só? Então eu coloquei cruzamentos da médias aqui também para a gente entender se estamos indo para baixo e chegamos no fundo e se estamos indo para cima e chegamos no topo. Veja que exatamente nesse indicador aqui do Barro, ele só considerou exatamente esses movimentos e o movimento que a gente tem a reversão da curva, porque essa reversão da curva, ela pode nos mostrar exatamente uma reversão do ciclo. Eu considerei uma reversão da curva um pouco diferente, tá? Das médias, considerei um pouco diferente. Cruzamentos de médias aqui eu considerei também, por isso que a gente tem um indicador um pouco diferente, mas todo o mérito desse estudo não é meu. A única coisa que eu fiz foi fazer os cálculos matemáticos e jogar isso daqui dentro da Glassnode, tá? Eu só repliquei os cálculos do trabalho do Barro. Então, primeiramente, gostaria de dar um mérito para esse cara que simplesmente conseguiu construir um indicador muito interessante, e a gente está falando de um indicador fresco, porque ele acabou de ser criado, dia 4 de agosto, ele criou esse indicador, eu levei alguns dias para conseguir replicar isso daqui dentro da Glassnode, mas saca só, a gente consegue ver que os bear markets a gente tem realização de prejuízos maiores que realização de lucro, até a gente chegar dentro dessa região vermelha que é o fundo do mercado. Veja que em 2019 a gente começou a ter cruzamentos bearish, aonde a gente começou a indicar que estávamos em um período ali de contração novamente, ou seja, um bear market ali periódico, tá? A gente pode chamar de um mini bear market aqui, porque ele não foi muito extenso, não foi muito longo. Depois a gente entra em nosso novo bull market junto com uma bull run ali. Veja que no ciclo de 16 a gente teve bull market, bull run direto. E quando a gente olha para o período que nós estamos, saca só, tudo começou a apontar para cima, ou seja, estamos em período de expansão, em período de bull market. E quando a gente tiver essas médias revertendo para baixo, quando a gente tiver a média mais curta revertendo a média mais longa, que é a linha vermelha, cruzando a linha verde aqui embaixo, nós estaremos revertendo a tendência. Ou seja, quando nós estivermos nessa situação... Opa, acabou a luz do LED ali. Quando nós estivermos nessa situação, a gente vai estar encerrando um bull market que pode ser um bull market bull run lá no final do ciclo, ou pode ser um bull market periódico, pequeno, curto, igual foi em 2019. E quando eu comecei essa análise com você, eu falei que eu tomo decisão em cima de dados. Enquanto eu não tiver dados apontando para mim que a gente vai entrar em um novo bear market,
eu não saio do mercado, eu continuo comprado, eu comprei lá atrás, não tem porquê eu sair do mercado nesse momento, eu ainda não tenho nenhum sinal de que a gente chegou no topo do mercado. Se eu olho para as médias aqui, a gente teve um cruzamento bearish da linha vermelha com a linha azul, mas lembre-se, o principal é a linha vermelha com a linha verde, que é a mais curta com a mais longa. Veja que a azul e a vermelha elas vão ficar cruzando várias e várias vezes. Quando nós tivermos sinais eufóricos, quando nós tivermos simplesmente o mercado querendo corrigir mais, mostrando mais pressão vendedora, aí sim eu começo a reverter o meu pensamento, a reverter o meu olhar, a reverter o meu viés. Mas até que isso aconteça, eu simplesmente continuo exposto dentro do jogo. Olhando para a análise on-chain, nós estamos em bull market sim. E se a gente olhar exatamente para o price action, nós também estamos em bull market, porque se a gente olhar para o MACD fez o cruzamento no gráfico mensal. No gráfico mensal, nós estamos revertendo completamente a tendência. Veja que a força vendedora no MACD, ela começou a entrar em exaustão em outubro, antes da FTX quebrar. De lá para cá, a gente vem diminuindo a força vendedora nos gráficos mensais. Se a gente olha para trás no MACD, a gente vai ver que, cara, mesma história se repetiu. A gente encontrou o fundo do mercado no mesmo movimento. E olha só, em 2019 a gente começou a ter um fraquejo no MACD. Nesse momento, nós ainda não temos fraquejo no MACD, ou seja, ainda nós não temos um sinal de que a gente já chegou em topo dessa pernada, dessa reversão do fundo do mercado. E novamente, para quem opera tendências, para quem está jogando o jogo a favor das tendências, vai ser uma pessoa que ela sempre vai esperar a curva reverter para ela poder tomar uma decisão, ou para baixo ou para cima. Então ela sempre vai esperar uma reversão da tendência para que ela tome uma decisão. Como eu opero a favor das tendências, eu ainda estou olhando muito para compra nesse momento. E eu sei que isso daqui pode parecer um pouco louco para você, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui pode ser demais. E tá tudo bem se você não concorda comigo, se você não acha que nós estamos em bull market, tudo bem. Primeiro ponto é que existem dois conceitos. Um é o conceito de bull market, outro é o conceito de bull run. Guy Telles interpreta de uma maneira onde bull market ele é iniciado quando bear market acaba. Bull run é o que vai acontecer lá em 2024, lá em 2025. Isso, a subida sem freio só vai acontecer lá na frente para o Guy Telles. Só que, na minha visão, como que para mim nós estamos em bull market, eu olho simplesmente para compra. Simplesmente todo o pullback que o mercado me entregar, eu estou olhando para compra, eu estou olhando para oportunidade de exposição. E é assim que eu estou me comportando desde o começo do ano. A gente vem subindo e eu venho falando, todas as retrações são regiões de pullback, são oportunidades de compra. E dito tudo isso daí, obviamente a gente tem alvos para compra e alvos para venda também. Se a gente olhar para os nossos alvos para compra, a gente atingiu o nosso alvo de compra, que é exatamente essa linha laranja aqui, que é o custo do investidor de curto prazo. E amanhã eu vou falar com vocês qual que é o meu alvo de venda, exatamente essa linha verde aqui em cima. Mas eu gravei esse vídeo aqui para explicar um pouco para vocês qual que é a minha teoria, por que eu acredito tanto em bull market, mostrei para vocês através de dados, apresentei um indicador para vocês, apresentei um estudo também criado por um outro analista também, só para não pegar exclusivamente o meu viés. E nesse momento a gente tem muitos indicadores que nos mostram oportunidade. Eu falo isso para vocês desde os últimos dias porque eu já vi muitas pessoas perdendo toda essa movimentação de alta que nós tivemos. E eu acredito que a gente está novamente diante de uma nova oportunidade de se preparar para a próxima pernada de alta que nós vamos ter. Essa é a minha visão. Obviamente, vai chegar um momento que eu vou estar errado, porque eu estou operando a favor da tendência. Na hora que a tendência reverter, eu estarei errado. Mas, até que essa tendência reverta, eu prefiro operar a favor dela. Por isso que hoje eu tenho um olhar
dessa maneira. Eu enxergo que o mercado está em bull market e eu enxergo que exatamente todos os pullbacks que nós temos está sendo oportunidades de compra. Beleza? Hoje à noite tem live aqui no canal, a gente vai falar sobre DeFi, como que você faz para fazer renda em dólar no automático, exatamente com as suas criptos. Um convidado muito especial, um grande amigo aí, uma amizade que a gente vem construindo nos últimos dias aí, então a gente vai trocar uma ideia disso junto com Rodolfo, beleza? Amanhã tô de volta aqui no canal, a gente pode analisar altcoins amanhã, se você quiser alguma altcoin, deixa aí na descrição, que amanhã eu analiso ela e a gente fala dos alvos para a próxima pernada de alta, beleza? Então é isso, desejo uma ótima semana para todo mundo, feliz Dia dos Pais, atrasado para aqueles que são pais aí, meu segundo Dia dos Pais, tá? Porque a data aqui nos Estados Unidos é em outra data, é antes, não lembro exatamente quando que é, se foi em março, sei lá, quando que foi a data do Dia dos Pais aqui. E agora eu tive o feliz Dia dos Pais na data de ontem também. Então, feliz Dia dos Pais aí atrasado para todo mundo. Ótima semana para todo mundo. E amanhã nós estamos de volta aqui no canal com mais análise do mercado cripto. Beleza? Tamo junto, forte abraço e até mais.